Quarta-feira, dia 5 de janeiro, na edição de hoje, você vai ver. Médicos da Força Nacional já estão em Itabuna para prestar atendimento à população das áreas atingidas pelas fortes chuvas. Até o fim desta semana, os profissionais vão passar por vários bairros da cidade. Essa é a expectativa. A população itabunense continua sofrendo com a falta d'água. A EMASA diz que o problema do desabastecimento se agravou com a enchente do rio Cachoeira. Mas os moradores afirmam que a situação já dura há muito tempo. O Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia confirmou 8 casos de infecção simultânea pelos vírus da influenza e da Covid-19. Os casos foram registrados nas cidades de Salvador, Feira de Santana e Camaçari. Estas e outras notícias você confere a partir de agora aqui no Cabralha no Ar. Bom dia para você que está aí do outro lado da telinha. Desde já, muito obrigada pela sua companhia. Seguimos juntos até as 8h28 com muita informação aqui do sul e extremo sul do estado. Os médicos da Força Nacional chegaram à Bahia, já estão em Itabuna para prestar atendimento à população das áreas atingidas pelas chuvas. Ontem foi a vez da comunidade da Bananeira receber a visita destes profissionais e outras localidades devem receber as equipes ainda esta semana. Assistência em saúde às vítimas das enchentes na região. Médicos da Força Nacional estiveram em Itabuna desde a última semana para a realização de um diagnóstico situacional da cidade e definição do planejamento junto à Secretaria Municipal de Saúde. Passaram pela Mangabinha, agora aqui pelo bairro Lomanto Júnior, e a ideia é planejar novos atendimentos ao longo da semana em outras localidades também atingidas pelas enchentes. Eles estão fazendo um atendimento à população para tentar acolher esses pacientes dessas localidades. A gente depende da permanência da Força Nacional, mas a intenção é que a gente tem que fazer pelo menos até o fim da semana um calendário junto a eles para que possa ir em outras localidades, como Ferradas, aquele lado lá de Nova Itabuna, a comunidade da Rua de Palha e outros lugares realmente acometidos. Os atendimentos vêm para somar com o trabalho realizado pelos agentes de saúde do município nos abrigos e unidades de saúde nos últimos dias, como forma de estender a assistência a toda a comunidade no enfrentamento a diferentes doenças. Na oportunidade, além de medicamentos disponibilizados, também poderão ser realizados testes para a Covid-19 em casos de necessidade. A vigilância epidemiológica também está aqui presente, auxiliando eles, notificando os casos e, eventualmente, se tiver necessidade de uma testagem, a testagem para a Covid vai ser realizada com teste rápido. Importantíssimo esse trabalho reunido, vindo para apoiar, né? Um momento de realmente unir forças para que a gente consiga trazer acesso ainda maior à saúde. Nós sabemos que é uma demanda muito diferente, levando em vista, levando em consideração o contexto que a gente está vivendo aí pós as fortes chuvas na região, em todo o estado, na verdade. O cenário está bem complicado em muitas localidades, Itabuna não é diferente, mas complicado porque nós sabemos que vai ser um trabalho de formiguinha, até de fato a gente ter a recuperação não só de infraestrutura, mas também restabelecer a saúde da população. Afinal, depois de uma enchente como essas, a gente já estava vivendo uma pandemia em relação à Covid-19. Aí vinha esse surto da gripe, tem preocupação com outras doenças. Então, realmente é o momento de ter uma atenção, um olhar mais de perto para toda essa população. Nós vimos ali, segundo a secretária, que um trabalho já estava sendo feito inicialmente nos abrigos, por exemplo, as famílias estavam sendo assistenciadas, acompanhadas por agentes de saúde, para ver quais eram as primeiras necessidades. E aí, essa turma, os profissionais de saúde da Força Nacional, vem para somar. Eles vieram super preparados, estão com medicação, tem todo esse planejamento junto com a Secretaria, na verdade, de Saúde aqui do município. Inclusive, quando nós chegamos lá, nossa equipe chegou lá, eu e Lário Brandão, a gente chegou cedinho, a Secretaria de Saúde já estava lá, inclusive, como uma representante da Vigilância, que
que ficaria responsável pelo teste rápido. Aí é tudo comunicado, tudo junto. Aí eles vieram, trouxeram medicamentos, aí o pessoal da vigilância já vem com os testes, já existe aquela comunicação, a gente consegue contabilizar melhor e ter uma noção de como que está a realidade do nosso município, porque vai levar um tempo, né, para a gente entender, fazer todo esse mapeamento, conseguir contabilizar, saber direitinho como é que está a situação no município, quem está doente, qual é o tipo de doença, como fazer, se está tratando. E tem que ter aquela questão da prevenção também, que é fundamental em qualquer época, né? Seja pandemia, seja verão, enfim, é época que está realmente agora pós-enchente, enfim. A prevenção com certeza vai ser muito importante. Então, aquele diálogo do profissional junto com a população para dizer, olha, nesse momento você tem que evitar isso, tome cuidado com a higiene, a gente sabe que está um pouquinho mais limitado para algumas famílias que muitas perderam as suas casas. Então, realmente é um momento que a gente tem que ter um cuidado ainda maior. Então, orientação nunca é demais, assistência à saúde nunca é demais, é um item essencial para a nossa população. E que bom que a gente está vendo o pessoal unindo forças para garantir esse acesso que é tão fundamental para toda a comunidade, né? Então, eles já vieram, fizeram essa visita na última semana para conhecer o território e agora já estão planejando junto à Secretaria de Saúde e nos próximos dias outras visitas devem acontecer. E subiu para 197 o número de cidades em estado de emergência por causa das chuvas aqui na Bahia. Os dados foram divulgados pela SUDEC, a Superintendência de Proteção e Defesa Civil. Ao todo, 796.882 pessoas foram afetadas pela chuva. E 520, não é isso? Ficaram feridas. Ontem, 157 cidades ficaram sob decreto de emergência. É um número que a gente tem uma sensação que está mudando, né? Atualizando cada vez mais. Mas ainda tem muita gente contabilizando prejuízo. O número de desabrigados, que são as pessoas que perderam os imóveis e precisam de apoio do poder público, está em 29.243. Já o total de desalojados, que são as pessoas que também perderam os imóveis, mas foram alocadas em casas de familiares, está em 73.518. A gente viu muito exemplos como esse aqui, inclusive, na nossa região. Vocês se lembram dos pescadores, dos irmãos pescadores, que nós acompanhamos uma história muito bonita, que eles ajudaram no resgate de pessoas que estavam ilhadas em suas casas, principalmente ali na região da Mangabinha, nas proximidades da Bananeira. Pois é, o Jean morava muito mais pertinho do rio. A casa ficou completamente destruída. Então, qual foi a primeira alternativa? O irmão também teve a casa um pouco atingida, mas está de pé, né? Então, o próprio irmão acabou o acolhendo. Assim está acontecendo com muitas famílias, mas tem umas que não tem nem para onde ir. A casa realmente ficou destruída, é a casa, inclusive, do primo, do irmão, da tia, então não tem para onde recorrer, aí vai em abrigo. Enfim, a população vai se somando, ajudando, e as autoridades também vão definindo um pouco disso. Mas o fato é que subiu para 197 o número de cidades baianas que estão em situação, na verdade, estado de emergência, né? Isso após essas chuvas. Lembra no comecinho? A gente chegava a falar em 20, 24, 25, 26, de repente foi para 30, esse número foi dobrando, aumentando, e já estamos em 197. É impressionante, não é? Mas a gente tem falado muito aqui sobre unir força, sobre solidariedade. É um trabalho que a gente com certeza vai conseguir intensificar para mudar esse cenário em todo o estado, né? E olha, o governador aqui da Bahia, o Rui Costa, vai estar nas cidades de Santa Cruz, Vitória e Ilhéus hoje mesmo. O Rui deve se reunir com representantes de algumas entidades para falar sobre a ajuda às vítimas das chuvas. A Érica de Sá é quem está comigo hoje e vai trazer mais detalhes, né? Érica, bom dia para você. Conta para a gente. Bom dia, Camila. Muito bom dia para você de casa que está acompanhando a nossa programação. Exatamente, o governador Rui Costa chega hoje aqui à região sul. Em Ilhéus, ele vai visitar, Camila, a base de apoio que fica no Colégio Militar e foi criada pelo próprio governo para dar apoio às famílias atingidas pela chuva. Essa base foi criada no dia 25 e é uma base que reúne o Exército, Corpo de Bombeiros de vários estados, equipes médicas que estão dando apoio, tanto às pessoas que moram em Ilhéus, na cidade mesmo de Ilhéus, e para as pessoas também que vivem nos distritos que foram severamente afetadas aí pela chuva que atinge a região desde a última semana do ano. Em Ilhéus, ele vai se reunir com representantes da organização
da União Europeia e representantes também de entidades ligadas a ações humanitárias aqui no país. Uma dessas comitivas já está na região desde segunda-feira e visitando municípios também que foram afetados, né? Não só Ilhéus, mas também Itabuna, Itajuípe, Ibicaraí, Floresta Azul, Teixeira de Freitas, Medeiros Neto e Itamaraju. Lembrando que essas cidades foram afetadas, muitas famílias ficaram desalojadas, né? A gente está também agora vivendo um surto aí de uma gripe, que é consequência dessa enchente. Já foi confirmado, comprovado que a água trazida por essa enchente ela é bastante, ela é muito contaminada, ela provoca várias doenças, até tétano ela pode provocar. Esse é um dos temas aí que serão debatidos pelo governador Rui Costa junto a essas entidades, né? Como eu falei, uma das comitivas já está aqui na região desde o último dia 23. Eles estão mobilizados, né? Esses órgãos, essas entidades, estão mobilizadas junto a outras entidades aí, parceiras do poder público, para somar esforços e ajudar e colaborar com as famílias que perderam tudo na enchente que começou na última semana do ano. Lembrando que aqui em Itabuna, Camila, agora falando especificamente de Itabuna, a chuva começou no último dia 23, foi um Natal realmente triste para centenas, milhares de famílias que perderam absolutamente tudo. Nossa equipe esteve em vários bairros, inclusive na Rua da Bananeira, que ficou completamente destruída aí por conta da chuva. E tem notícia boa, viu, Camila? Tem notícia boa. Durante a visita aqui à região sul, o governador Rui Costa vai entregar ambulâncias para os municípios de Itabuna, aqui para Itabuna, para Grapiúna, para Piraí do Norte, Nilo Peçanha, Venceslau Guimarães, que fica no Baixo Sul, Nova Itarana, que fica no Vale Jequiriçá, e Itaúna, e Nova Ibiá, que fica no Médio Rio de Contas. Então, vai ter entrega de ambulâncias também, vai ter uma articulação, vão ter debates. Ele vai conhecer esse QG montado pelo próprio governo no Colégio da Polícia Militar em Ilhéus, que fica ali no Pontal, e vai justamente debater estratégias para ajudar ainda mais a essas famílias que perderam absolutamente tudo. Lembrando que Ilhéus tem equipes também de outros estados, tem equipes, contou com apoio inclusive de equipes do Conselho Federal aí de enfermagem, que distribuiu cestas, distribuiu alimentos para profissionais de enfermagem que também ficaram desalojados. Então foi toda uma força-tarefa montada no município para apoiar pessoas de Ilhéus e das cidades circunvizinhas que foram atingidas aí pela região. Essa é uma boa notícia, né? Governador Rui Costa em Ilhéus e também em Santa Cruz da Vitória, para dar mais apoio, somar mais esforços no apoio aí, na ajuda a essas famílias que estão desalojadas aí por conta da chuva. Só mais um detalhe, lembrando que aqui em Itabuna ainda chega aí a aproximadamente 1.700 famílias desalojadas por causa da chuva, muita gente desabrigada também por conta dessa enchente que atingiu a cidade desde o dia 23 de dezembro do ano passado. Camila, eu retorno com você. Obrigada, Érica. Eu já te chamo, inclusive, essa notícia é realmente positiva e nós sabemos que não só as autoridades, mas toda a comunidade, a gente vamos valorizar, não é, minha gente? Que, olha, eu não me canso de dizer, a solidariedade das pessoas realmente fez toda a diferença. E a gente agora tem que somar esses esforços com conhecimento técnico, todo o estudo, todo o aparato das autoridades que estão desde o início. Nós sabemos que a presença do governador na cidade de Ilhéus, montando aquela base e a reunião de autoridades, gente inclusive da Força Nacional, que nós vimos já inclusive o exemplo dos profissionais de saúde que começaram a fazer as visitas aqui na nossa cidade. Enfim, agora é o momento realmente de unir esforços e agora essa reunião provavelmente vai justamente atualizar, não é, Érica? A gente vai voltar com ela aqui. Justamente essa reunião vai ser para atualizar, porque eu acredito que agora o conhecimento já seja completamente, né? Porque no início era aquela agonia, né, de conseguir entender o que estava acontecendo, quais localidades estavam sendo afetadas, contabilizar os prejuízos, saber do que as pessoas estão precisando. Então, agora, a gente já tem uma noção bem diferente e é continuar agindo, né, Érica? Exatamente, Camila. Em Ilhéus eles vão inclusive mapear outros municípios, né? Fazer um panorama dos estragos aí provocados pela chuva, dos danos em outros municípios. Lembrando que Ilhéus tem vários distritos, tem Sambaituba, tem Japu, tem vários distritos aí que foram severamente afetados pela chuva. Como você falou, agora o momento é de contabilizar, saber o nível desses danos e de que forma o governo, junto a essas entidades aí, a União Europeia e entidades ligadas a ações humanitárias podem ajudar, colaborar para
reduzir esses danos, para realmente, né, fazer com que as famílias recuperem aí tudo o que perderam, para minimizar, digamos assim, esses prejuízos. Então, além dele visitar esse quartel-general que foi montado pelo próprio governo, eu repito, lá no Colégio da Polícia Militar de Ilhéus, que fica no bairro Pontal, ele também vai fazer uma avaliação, vai fazer uma análise de todos os estragos e, junto a essas entidades, começar a traçar as metas, as propostas e as ideias que podem sim minimizar os impactos a essa enchente, Camila, que realmente pegou a todos de surpresa. Desde o último dia 23, foram centenas de famílias que perderam tudo. O rio Cachoeira, né, subiu muito, o nível chegou a cobrir a ponte do Marabá, só relembrando aqui, fazendo um preâmbulo de tudo que aconteceu. Alguns bairros foram mais atingidos que outros, como eu falei, a Rua da Bananeira foi bastante atingida, teve também o Rubis 4, o bairro Sarinha também muito atingido, pessoas perderam absolutamente tudo, né? Algumas pessoas ficaram apenas com documentos. A cidade também teve uma força aí do voluntariado que se expressou de uma forma muito bonita, que chamou a atenção. Muitas pessoas ajudaram com quentinhas, distribuindo alimentos. Teve o apoio sim do itabunense, da população, que ajudou as famílias que mais precisavam e ficaram aí alojadas em mais de 16 pontos que foram instalados aqui em Itabuna. Então, as famílias ficaram distribuídas nesses alojamentos. Algumas já voltaram para casa e também já começaram a contabilizar aí suas perdas, viu, Camila? E que não foram poucas perdas. Ó, Érica, eu estou observando uma coisa que parece que o sol está brilhando forte aí, né? Isso traz uma pontinha de esperança para a gente, nós estamos falando, porque com certeza essa mudança do clima vai facilitar o trabalho. Porque imagine, para operar a máquina, para conseguir tirar destroços, para fazer todo o trabalho de limpeza, enfim, muito trabalho depende justamente dessa estabilidade do tempo. Então, aparentemente, né, mesmo com chuvas rápidas ainda aqui registradas na nossa região, parece que o tempo está facilitando, ajudando bastante aí no trabalho do pessoal, né? Com certeza, Camila. O sol está bastante forte hoje. A nossa equipe está aqui no viaduto Paulo Souto, que dá acesso ao bairro Nova Itabuna, fica entre Nova Itabuna e o bairro Lomanto. Sol bastante forte aqui nesse trecho. É claro que isso ajuda na limpeza das ruas, das avenidas, na retirada da lama também. Isso fortalece muito o trabalho das equipes, aí, inclusive da limpeza pública. Com chuva não é possível fazer esse tipo de trabalho, Camila. Mas por estar assim, olha, com um dia bonito, sol quente, como vocês estão vendo aí nas imagens do Sebastião Ribeiro, é possível sim fazer um trabalho melhor, recuperar, né, na verdade, as vias, as ruas e avenidas que ficaram totalmente devastadas, destruídas por conta da chuva, fazer uma limpeza e um trabalho realmente mais rápido, mais ágil e de melhor qualidade. É claro que a gente torce, todos nós torcemos para que não chova mais, para que a chuva de fato dê uma trégua na nossa região e que essas famílias possam se restabelecer aí das perdas, né, de tudo que enfrentaram durante a enchente que afetou diversas cidades, centenas de cidades aqui da região sul da Bahia, Camila. Verdade. Eu estava aproveitando até para espiar um pouquinho do tempo também. Agora em Itabuna está fazendo 26 graus, mas para a gente a sensação já é até diferente. Hoje o dia amanheceu, que a gente olhou assim, o sol brilhando forte logo cedo. Eu falei, hoje o bicho vai pegar. São 7 horas e 50 minutos agora, 26 graus nesse momento. A gente está vendo o Sebastião Ribeiro trazendo um pouquinho do tempo para a gente. Daqui do estúdio a gente fica assim, como é que será que está lá fora? Será que já começou a chover? Não. Por enquanto o sol está brilhando forte, 26 graus. E a máxima ainda deve atingir os 31, viu? Na hora do almoço ali, ó, turma que tiver que dar um pulinho em casa, né, no meio tempo do serviço, 31 graus, viu, tá fazendo. Agora, eu acredito que nos próximos dias aqui, até a segunda previsão, pode ter uma chuvinha ainda, uma estabilidade aí nesses próximos dias, final de semana, aqui pelo menos em Itabuna. Ilhéus tem um tempo bem parecido, né, lá tá um pouquinho mais assim sol, tempo nublado, mas sempre nos surpreende de alguma forma, né. Então, realmente essa é a previsão. A gente aproveita aqui, ó, traz um pouco de prestação de serviço, né, traz informações do tempo, do trânsito. Você sempre acompanha tudo aqui com a gente. Obrigada, viu, Érica? Bom trabalho. Daqui a pouquinho te chamo novamente. E olha, não é de agora que a falta d'água traz transtornos à população da cidade de Itabuna. E segundo a empresa, né, a Imasa, os problemas estão perto de acabar. Mas a enchente do Rio Cachoeira contribuiu bastante para que os moradores ficassem sem o serviço. Vamos entender melhor na reportagem? Na casa de Luciana, 20 dias não cai água nas torneiras. Com criança de colo, precisa buscar água na casa dos vizinhos para as necessidades básicas. Moradora da rua São Bento, no bairro Pedro Jerônimo, ela afirma que o abastecimento acontecia semanalmente. Mas há 5 meses os problemas começaram. Eu pego na casa da vizinha. E o tanque dela também já está seco já. Não tá caindo também, não. Só acha água para tomar banho. Porque a da vizinha lá, o tanque já tá seco também. E comprando água mineral,
fazendo um esforço de comprar, né? Água mineral para beber. Porque além de tudo, a água cai com gosto ruim, aquele gosto assim de tipo de barro. Segundo a EMASA, na localidade, a distribuição será normalizada nesta semana. Até sábado, nosso cronograma previu uma regularização no abastecimento da cidade. Tivemos o Fátima, Califórnia, então Parque Verde, Parque Boa Vista, todo esse setor, o setor já está regularizado. Então, só estamos com pendência agora nesse setor do São Caetano, Pedro Jerônimo, Sarinha, Vila Nália e região adjacente ali. Mas as denúncias da falta de água constante vêm de diversos pontos da cidade, até mesmo das áreas mais atingidas pelas cheias, onde a necessidade se tornou ainda maior para poder fazer a limpeza das casas. No segundo semestre do ano passado, as denúncias foram inúmeras relacionadas à falta de água também em diversos bairros. Segundo a empresa municipal de água e saneamento, as constantes quedas de energia prejudicaram o abastecimento em muitos locais, mas o problema teria sido resolvido. Com a enchente, somente tiveram acesso ao local que abastece a captação principal 36 horas após as cheias. Quando deu a cheia, no dia 25, 3 da manhã, nós tivemos o fornecimento de energia interrompido. Então, nós fomos verificar no dia seguinte e verificamos que a nossa rede de transmissão ficou totalmente submersa. Então, nós não tivemos acesso para poder consertar a nossa rede. Então, tivemos que aguardar até segunda-feira, quando o nível do rio abaixou. A gente levou os profissionais, fizemos uma força-tarefa e o sistema foi restabelecido nas 36 horas. Claro, esse impacto de 36 horas reflete no abastecimento. Então, se você já vinha com um abastecimento já irregular, então isso só fez majorar. A gente entende os dois lados, né? Visto porque é uma situação que tem muitos desafios, nós sabemos o quantas consequências. A gente está falando aqui o tempo inteiro, sempre tem alguma consequência para relatar em relação às fortes chuvas na região, em todo o estado, na verdade. E, em contrapartida, nós também sabemos que a população já enfrenta esse problema há muito tempo. É um relato de quem vive. Quem vive é que sabe ali, ó, quantos dias que faltam, quantas vezes no ano foi, que aconteceu, enfim, cada um tem a sua justificativa. O fato é que é um serviço essencial, é um serviço essencial. Está faltando para a população? E se o pessoal está reclamando, a gente tem que ver, né? É uma questão do bom senso, sabemos também que tem que ter um pouquinho de paciência, porque agora é um momento que eles vão avaliar, tentar colocar, ajustar, colocar tudo no lugar para que o serviço seja entregue de forma efetiva como tem que ser. Então, a EMASA já afirmou que o abastecimento de água vai ser normalizado até sábado. Um exemplo, região central. A gente sabe que não só comércios existem ali, né, nas proximidades da Avenida do Cinquentenário. Muita gente mora. E logo nos primeiros dias em que houve toda essa situação de chuva, teve gente que ficou horas e horas aí sem energia, né? Teve rompido também o serviço de água, como nós vimos agora na reportagem. Muita gente tem sentido desde os primeiros dias em que a chuva realmente esteve mais forte. A gente acompanhou todos os episódios, assim como outras localidades da cidade de Itabuna. Então é aquele momento realmente de cobrar, mas de também ter um pouquinho de paciência para a gente ter tudo isso restabelecido. E vamos continuar acompanhando de olho aqui junto com a comunidade, tá certo? Agora eu quero te chamar para participar com a gente aqui no Cabral Anual, que está mandar aquela foto assistindo ao programa, hein? DDD 739-9927-0563 é o nosso telefone que está aí para contato. Não fica com vergonha não, viu? Participa aí, turma. Adoro ver o rostinho de vocês, é uma chance da gente ficar mais pertinho também. Então manda para a gente aquela foto pertinho da TV, me diz qual o seu nome, a cidade de onde está falando e até o fim do programa eu mostro tudo, combinado? E além das fotos também dá para participar mandando aqueles vídeos para o nosso quadro Direito do Consumidor. Amanhã é dia, né? Ele vai ao ar todas as quintas-feiras com o Dr. Geraldo Calazan Júnior aqui no estúdio. O vídeo nem precisa ser longo, é só colocar o celular assim na posição horizontal, ou seja, deitado, mandar a sua pergunta e quem sabe você vai se ajudar e ajudar outras pessoas também. Muito bacana, tá? Então estou esperando sua participação, pode ser por foto, por vídeo ou os dois se preferir. Vou para um rápido intervalo, mas ainda hoje você vai ver a situação da cidade de Itapé após as fortes chuvas que caíram sobre a região. É um assunto necessário, a gente tem que falar, minha gente. Olha, desde que o nível do rio baixou, foi possível conferir aí os estragos causados pelas águas e o prejuízo foi grande, viu? Não sai daí, eu volto já já com esta e outras informações.
8 horas em ponto, de volta com Cabralha no Ar. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Hoje eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Liane Santos. Nós vamos falar sobre o Janeiro Branco, que é a campanha relacionada aos cuidados com a saúde mental. E a gente aproveita para falar também sobre o apoio psicológico que as vítimas das enchentes precisam receber nesse momento tão difícil. Vamos então falar com ela? A gente já tem aqui o nosso cantinho do estúdio reservado, separado, para que a gente consiga conversar com ela, não só em relação às vítimas das chuvas, mas também para todo mundo que está vivenciando esse cenário. Inclusive, nós chegamos a comentar aqui entre colegas também o quanto essa situação nos atinge, né? Nos afeta de alguma forma, mexe com o nosso emocional. A gente tem que conversar sim e o ano inteiro se cuidar, viu? Saúde mental é algo importantíssimo. Vamos chegar então mais pertinho dela? Bom dia! Como vai, Liane? Bem-vinda. Obrigada, Camila. Obrigada pelo convite aqui no Cabralha no Ar. Acho que é mais do que necessário que a gente fale sobre essa campanha e acho que, a princípio, principalmente a divulgação a respeito da saúde mental, e o tema desse ano nada mais é do que o mundo está precisando de saúde mental, né? Então, muito obrigada pelo convite. E a gente está super feliz de te receber. Eu comecei aqui falando sobre como, claro, principalmente as vítimas, mas acredito que toda a população está sentindo de alguma forma. Antes mesmo da gente entrar aqui, cheguei a comentar com ela como é que está a situação da sua casa, como é que foi esse período de chuva. Todo mundo sentiu de alguma forma. Você, por exemplo, teve alguma experiência nesse período aí de chuvas na região? Sim, eu moro muito próximo ao bairro Mangabinha, então assim, eu pude ver, acordei, moro em prédio, mas quando acordei a rua completamente alagada, as casas submersas, então foi um choque, assim, né? Ver aquilo ali na nossa frente e depois ir dando conta de que a cidade toda estava submersa, alagada, e que as pessoas tinham perdido muitas coisas. Então, pessoas próximas a mim também perderam seus espaços de trabalho, então foi um impacto muito grande, foi uma tragédia. Com certeza. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre as chuvas. Eu vou começar alertando, na verdade, sobre a campanha do Janeiro Branco, para entender até como ela surgiu. Todo mês a gente vê o mês colorido com alguma cor. Agora estamos falando do Janeiro Branco, que tem tudo a ver com a saúde mental, né? Como é que é essa campanha na prática? Certo. O Janeiro Branco ele surgiu em 2014, já por psicólogos. Então, a ideia da campanha do Janeiro Branco é que começar o ano é como se fosse uma página em branco, uma tela em branco. Então, as pessoas estão mais propensas a pensar sobre a própria vida, né? O que fazer, como está a própria vida. Então, a campanha Janeiro Branco veio para alertar as pessoas no sentido também de prevenção ao cuidado com a própria saúde mental e emocional. Porque não está só nessa coisa do estigma de que a psicologia ou a psiquiatria é para pessoas que têm um tipo de transtorno, uma doença mental. Hoje, quando se fala em saúde mental, a gente fala dos cuidados com as próprias emoções, no sentido de se conhecer. Estamos envolvidos na sociedade, então muitos processos estão as pessoas em adoecimento por vivenciar diversas situações. Sim. E essa campanha iniciando o ano, esse convite, esse alerta, mas todo ano, todos os dias é importante falar sobre saúde mental. Eu achei fascinante essa ideia em relação à página branca. É um momento de início em que muitos planos são feitos, metas planejadas, enfim. O que a gente pode aconselhar, né? Trazer de conselho para as pessoas que estão querendo recomeçar, que não estão satisfeitas com a sua realidade, mas, sobretudo, para se conhecer melhor, que é o que faz a diferença no fim das contas? Eu acredito que, principalmente, quebrar o preconceito, né? Porque buscar ajuda vamos dizer assim, não é errado, né? Então, se a gente não está bem, a gente pode buscar uma ajuda profissional. E falar hoje desse lugar, enquanto psicólogo, é que a gente também possa ampliar os espaços, né? Então, é necessário falar de políticas públicas para dar acesso às pessoas que buscam ajuda terapêutica, buscam uma forma de se conhecer, porque às vezes a gente não consegue fazer tudo sozinha, né? Então, a gente precisa de um profissional para que ele possa nos dar um caminho, uma orientação, vamos dizer assim. A saúde mental, ela está ligada completamente à física, de alguma forma? Você acredita que, justamente, ou seja pelo preconceito, ou talvez até por não ter um entendimento ainda sobre essa importância, existe uma negligência nesse sentido de cuidar, né, do cuidado da saúde mental?
Sim, a saúde mental, ela não é só quando acontece um fato. Claro que a gente precisa, para algumas situações, algumas pessoas passam por doenças. Então, quando a gente fala de depressão, quando a gente fala de ansiedade, quando a gente fala de transtornos que envolvem a saúde mental, é necessário a gente tratar isso com medicação, aliado a um processo psicoterapêutico. Sim. Então, assim, claro que as pessoas querem a pílula da felicidade, tomar um remédio, respostas, né? Tomar um remédio e tipo, mudou tudo, melhorou. Mas é o mais fácil, né? Como se a gente pudesse só tamponar aquela situação que está acontecendo. Mas muitas vezes é necessário elaborar o que isso é. Então, é importante que a gente pense que não é só quando acontece, né, o fenômeno, ou a doença, ou o transtorno, mas que a gente possa trabalhar na prevenção. Como é que a gente se sente bem no trabalho que a gente está, ou se estamos desempregados, como é que a gente faz para poder se recolocar, as questões das relações familiares, amorosas. Então, são várias situações que nos trazem um certo adoecimento e que talvez um acompanhamento ou um autoconhecimento com a ajuda de um profissional, isso possa ser diminuído, vamos dizer assim. Até porque todos nós temos uma bagagem. Algumas que a gente consegue se lembrar, outras que a gente sente, mas não entende o porquê. Isso pode ser desde a infância, em algum período da sua vida, inclusive adulta também, ou até recente, né? Sim. Estamos em mudança constante. Então, assim, não se trata apenas de que foi algo que aconteceu na infância, mas a gente pode falar do que está acontecendo agora, do quanto isso é impactante, vai acontecer para o futuro. Tipo, o que é que eu faço agora diante dessa tragédia, diante dessa crise, diante disso que eu estou vivenciando? Então, assim, a gente pensar também de como continuar, né? Pronto, então eu vou aproveitar até para voltar ao assunto, né? Nós estamos vivendo um contexto em que fortes chuvas ocorreram, tem a situação da pandemia, tem surto de gripe, enfim, olha quantos desafios, né? Teve gente que perdeu tudo, que está se restabelecendo. E o interessante, a gente que está sempre ali gravando, ouvindo as histórias das pessoas, é que olha como a gente consegue ter uma chance de aprender. Tem gente que perdeu tudo ali, está com um sorriso no rosto, está com força para ajudar o próximo. Tem gente que não perdeu nada, mas está ali reclamando. Enfim, como é que a gente pode lidar com essas situações e aprender de alguma forma? Que bom que as pessoas são resilientes, né? Tem essa capacidade de se ver e recomeçar a vida. E, assim, em 2020 mesmo, quando teve o isolamento social, as pessoas se viram, né, com medo de morrer. Então, a pandemia trouxe esse medo de, tipo, e agora? O que é que eu vou fazer? Não podemos sair, tem um vírus invisível que vai nos causar a morte. Então, as pessoas conviveram mais com suas famílias, tiveram que trabalhar de modo remoto. E aí, quando acontece uma tragédia como essa, né, com as enchentes, as pessoas se veem na mesma situação de tipo, poxa, todo mundo perdeu tudo, precisamos ajudar uns aos outros, entra num estado de solidariedade, mas, em consequência, isso traz um adoecimento, que as pessoas ficam angustiadas. Então, a perda de tudo, né, das suas casas, das suas memórias afetivas, isso gera uma angústia muito grande. E as pessoas vão variando. Uma hora vai estar tranquilo, outra hora vai estar angustiado, daqui a pouco entra num estado de depressão, outras num estado de euforia. Então, as pessoas, mesmo que vão ajudar as outras, está naquela situação de solidariedade, mas daqui a pouco pode trazer uma síndrome de burnout, que é o esgotamento físico e mental, porque não parou, não acabou. Então, isso gera estresse, isso gera sofrimento. Então, de alguma maneira, as pessoas elas se veem em conflito, né? Então, isso traz um conflito interno. Então, outras vão buscar uso de substâncias psicoativas, uso de álcool, para poder não pensar naquilo, para não vivenciar aquilo. Então, isso tudo é sofrimento. Então, falar de saúde mental não é falar só de um lugar do indivíduo em si, mas de como ele está inserido nessa sociedade, de como ele está lidando com tudo para recomeçar mesmo. A gente fala muito aqui sobre a importância da solidariedade e como realmente tem chamado a atenção a ação da comunidade como um todo para se ajudarem, né? As pessoas estão unindo, fazendo campanhas, enfim, montando QGs.
Em relação a essas pessoas, que cuidados elas podem ter? Porque eu imagino que para muitas a sensação é de que, ai meu Deus, eu posso fazer mais, será que eu dou conta? Muita gente cobrando em contrapartida, tem gente que não ajuda, mas está cobrando ali. Como lidar também com esses sentimentos, né, com esse contexto? É muito confuso. Isso é comparado até com os profissionais de saúde no início da pandemia, né? Essa exaustão de passarem plantões, de estarem ali para poder ajudar e correndo também risco de se contaminarem. Então, numa situação dessa de tragédia, as pessoas que estão ali, elas precisam também voltar, né, para suas casas, para ver quais são as suas necessidades. A vida também precisa continuar, né? É claro que a gente lidar com algo que é tão inesperado, que é tão surpreendente, as pessoas não sabem direito o que fazer, mas quem está ajudando precisa também pensar na sua dinâmica, né? De que o corpo também pede uma pausa, que as pessoas também precisam descansar mentalmente, fisicamente, porque se a gente não se sentir culpada por isso, né? E não se sentir culpada por isso. É isso. Eu acho que essa experiência, assim, pessoalmente também, eu pude ir lá assistir, ver as pessoas nos QGs, então a gente vê um pouco no início, muita desorientação, assim, todo mundo meio querendo ajudar, mas muitas pessoas sem saberem por onde começar, de como fazer. Outros têm uma iniciativa, né, dizem, não, vamos juntar aqui, vamos fazer acontecer, né? Mas isso vai trazendo uma exaustão e é necessário ir dando tempo também para que as políticas públicas, né, a prefeitura, o governo, ele vá dando essa estrutura para que as pessoas também possam, né, revezar, se organizar, e aí as coisas vão voltando a uma normalidade, né? Até porque vai ser um trabalho de formiguinha mesmo, é muita coisa. Volta e meia surge. Agora há pouco mesmo a gente estava dando a notícia de que o número de cidades aí já está quase, já está em mais de 190. Então imagine, no comecinho a gente tinha 20, de repente, olha a diferença do número. Tá, cada vez a gente vai atualizando, então. Nesse momento agora, nós vimos, por exemplo, a presença até da Força Nacional, que estava somando esforços com a Secretaria de Saúde do município, veio fazer essa visita, olhar, claro, porque tem contexto de várias doenças, né? Covid-19, surto de gripe, a consequência também em relação às enchentes. Nesse momento, entrar também com o auxílio, né, com a psicologia, nesse momento, também pode ajudar as vítimas. Como que a gente vai tentar? Porque eu imagino que o trabalho vai ser grande, talvez eles não consigam alcançar todo mundo. Mas começar isso aos poucos, você acha que é possível? Sim, com uma saúde física, né? Então as pessoas estão buscando ajuda médica por conta desse surto de gripe, H1N1, enfim, Covid. Isso gera um impacto emocional nas pessoas e, com certeza, né, é necessário um acompanhamento terapêutico para algumas pessoas, claro, de uma forma breve, para dar acolhimento, né, para que essas pessoas que sofreram com essas enchentes, com essas perdas, elas possam, de alguma maneira, reelaborar isso, né? Como elas se sentem, o que elas podem fazer. A gente precisa presentificar também, né, de que a vida ela precisa ter um contínuo e que a gente pode, de alguma maneira, tá, vamos dizer assim, respaldado, vamos dizer, amparado. Então, a psicologia vai trazer um amparo, um assistente social, o psiquiatra, né? Então, os profissionais da saúde, de um modo geral, eles precisam dar esse acolhimento, né, de uma forma genuína, para que as pessoas possam sentir força para recomeçar. Então, sim. Foi um papo muito bacana. Vocês gostaram? Eu adorei. Obrigada, Liane, pela sua presença aqui no nosso estúdio. Um tema importantíssimo e a gente tem que se cuidar mesmo, né? Sim, obrigada, Camila. Estarei disponível para vocês. É um prazer a gente poder contribuir com informação, educação. Acho que isso que é o válido. Obrigada. E olha, a gente vai seguir aqui falando do LACEN, não é isso? Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia, que confirmou 8 casos de infecção simultânea dos vírus da influenza e da Covid-19 em 3 municípios do estado. A gente vai voltar a falar com a Érica de Sá, ela que tem mais informações, está vendo como não para, né? Essa atualização. Érica, explica pra gente. Exatamente, Camila. Essa é mais uma preocupação do governo do estado. Terminamos o ano com chuva, começamos com gripe, ainda por cima com infecção simultânea. Esses casos foram confirmados em Salvador, Feira de Santana e Camaçari. São 5 pacientes do sexo masculino e 3 do sexo feminino, com idade entre 13 e 91 anos. Não há mortes registradas por essas duplas infecções aí. Só reforçando, os vírus foram no municípios de Salvador, Feira de Santana e Camaçari.
essa infecção dupla aí, né, pelo vírus da influenza e pelo da Covid-19. E voltando, continuando a falar de gripe, de 1º de novembro até o dia 4 de janeiro deste ano, a Secretaria de Saúde do Estado já contabilizou mais de 1.447 casos da influenza do tipo H3N2 distribuídas em 114 municípios. Desse total, né, 60,1% no caso, são moradores de Salvador. Então, assim, além da influenza, né, do tipo H3N2, perdão, que está assolando todo o estado, tem também a questão da infecção simultânea que já preocupa os profissionais de saúde. Inclusive, Camila, quando uma pessoa dá entrada em uma unidade de saúde, o primeiro passo é fazer um teste de antígeno, é fazer um exame diferencial para descartar a Covid-19 e aí passar para o passo seguinte, que é saber se a pessoa de fato está com a nova cepa aí da gripe. Mas acontecem sim, existem casos em que a pessoa acaba sendo acometida pelas duas doenças, como nesses municípios que eu acabei de citar para você. Mais uma preocupação para o governo do estado, para as organizações daí, né, para os órgãos de saúde, para as entidades aí, para os profissionais de saúde também desta área. Pelas informações e a continuar com os cuidados preventivos, né, nós vimos que, inclusive, a prevenção é bem similar, seja quais serão os casos. Né? Então, Salvador, Feira de Santana, Camaçari, vamos seguir acompanhando. Agora, eu quero aproveitar, ainda dá tempo de fazer um último chamado aqui para você participar com a gente, mandando aquela foto, registro que a gente adora. É só fazer uma selfie, ó, bem pertinho da TV, mostrar que está acompanhando Cabral no Ar, turma do cafezinho, criançada, família, quem estiver assistindo a gente, manda e me diz qual o seu nome e a cidade de onde está falando, tá certo? O telefone é esse que está na telinha, 739-9927-0563. Vou repetir, 99927-0563. Estou esperando sua participação. Corre que dá tempo até o fim do jornal e mostro tudo. E agora vamos ver ao vivo movimentação lá da 101, BR-101. É aqui em Itabuna mesmo, vamos acompanhar um pouquinho dessa prestação de serviço, saber como é que está a movimentação. Agora há pouco nós falávamos com a Érica de Sá e a gente viu que o sol estava brilhando forte, na verdade desde o início da manhã. Mas sabe aquele sol, aquela sensação de mormaço, que pode ser que vai chover? Pois é, nos próximos dias ainda tem previsão, por enquanto só algumas nuvens no céu, a gente já está espiando um pouquinho do trânsito, um pouquinho do tempo. BR-101 está com um movimento até tranquilo, né, em relação ao fluxo de veículos ali na localidade. Agora são 8 horas e 17 minutos. Quem está comigo nas imagens é o Sebastião Ribeiro ou o Raimundo? Ah, Sebastião Ribeiro, nosso Tininha, né, que está mostrando para a gente ao vivo. Continue com a gente, inclusive, porque ainda tem notícias, tá? Vou para um rápido intervalo e volto já já.
De volta com o Cabralha no ar, 8 horas e 22 minutos. Em Itapé, muitos imóveis foram levados pelas águas do Rio Cachoeira durante a enchente do mês de dezembro. Além do prejuízo material, muitos sonhos e histórias também foram destruídos. A enchente inundou bairros, ruas e principalmente comunidades ribeirinhas. Aqui é o bairro Luiz Viana, um dos mais atingidos. A casa da dona Ana Paula resistiu à enxurrada, mas ela teve que vir com a filha e o avô de 101 anos para este abrigo, pois ainda não dá para retornar para casa. Acabei de construir minha casa, é um cômodo só, com muita luta, com muita dificuldade, ainda estou devendo R$2.000 desta casa, agora não posso retornar para minha casa com uma pessoa idosa de 101 anos, que depende de cuidados especiais, e eu peço ajuda, eu peço socorro, eu preciso voltar para minha casa, não posso voltar. Perdeu tudo que tinha em casa? Perdi tudo, praticamente tudo que eu tinha em casa, né? E é triste, gente, porque a gente luta com tanto sacrifício, a gente aceita porque as coisas de Deus a gente tem que aceitar, mas a gente pede ajuda. As pessoas, os empresários, as pessoas competentes, o governo, quem puder ajudar, quem, né, tiver disposição de nos ajudar, porque é triste você lutar para ter, né? A minha casa mesmo era um cômodo só, mas era o que Deus me permitiu, era o que eu tinha, era o meu refúgio. Hoje eu não tenho, eu estou aqui. Graças a Deus estou sendo bem assistida, mas eu preciso voltar para minha casa e não tenho condições. De acordo com os moradores, nunca houve uma cheia tão grande. Toda a área do centro da cidade ficou inundada. É possível ver que muitos comerciantes ainda estão limpando a sujeira. O proprietário desta loja colocou todos os móveis para lavar e secar ao sol. Este empresário nos mostra que perdeu quase tudo que tinha na madeireira. Um prejuízo de cerca de R$300 mil. Só deu tempo para pegar o documento. Quando a água já estava aqui na cintura, a gente não havia mais possibilidade. Já foi embora aí mais de umas 3 carretas de madeira, de eucalipto, tábuas, cimento, telhas. Prejuízo aqui, se for botar tudo em ordem, paredes para levantar, construção, tudo, é quase mais de R$300 mil. Entendeu? Assim por cima, né? Eu não estou botando assim o preço de custo, o custo da madeira. Não estou botando lucro. De 300 a 400 mil reais. O seu Gilvan é agricultor e feirante. Teve toda a horta de verduras levada. Sem renda, está tirando areia do rio para vender e sustentar a família. A enchente levou tudo lá, perdi bomba, perdi horta, perdi tudo, não tem nada a fazer, estou tirando areia no rio para sobreviver. E vai vender a como essa areia? Vou vender a 40 quanto metro. Porque se não for assim, a situação fica difícil. Fica difícil. É a única maneira que o senhor encontrou uma fonte de renda. Exatamente, a única maneira que eu encontrei para tirar a areinha para sobreviver. Nós estamos agora aqui no Rio Cachoeira, que corta a cidade de Itapé. Agora a gente observa que o rio está em sua normalidade, mas durante a cheia ele subiu 8 metros acima do seu nível. Para vocês terem uma ideia, todas essas casas aqui, devido à força da enxurrada, metade das casas foi arrastada. E as paredes que ficaram de pé estão com rachaduras. De acordo com o governo municipal, 60 casas foram destruídas pela enxurrada. 300 estão com as estruturas abaladas. 3.120 pessoas ficaram desalojadas. No total, quase 6.000 pessoas foram atingidas pela enchente aqui no município de Itapé. Segundo a secretária de Assistência Social de Itapé, as pessoas que quiseram foram alocadas em abrigos improvisados nas escolas e o auxílio às famílias continua, mas sabe que o município precisa de mais ajuda. O município já conseguiu fazer, já conseguiu pedir ajuda, nós estamos falando agora com o governo em relação à papelada, a tudo isso, para que o governo nos mande alguma coisa. Recebemos várias doações de municípios, de todos os municípios, de pessoas, sabe? Graças a Deus, eu agradeço todos os dias, porque assim as pessoas realmente, elas foram parceiras, a comunidade de Itapé e todos os outros municípios que doaram e que continuam doando, né? Graças a Deus a isso. Só que agora a gente ainda precisa de mais coisa, porque essa é a hora que realmente chega o trabalho, que é onde a gente vê que o rio baixou, que a gente vai enxergar realmente a olho nu o que é que realmente precisa. Com certeza. A gente aproveita para agradecer
agradecer a Deus pela vida, a toda a comunidade que está colaborando, às autoridades, a todo mundo que se mobilizou de alguma forma para garantir que todas essas vítimas tivessem uma assistência importante, um amparo para enfrentar esse momento tão desafiador, né, minha gente? Em Itapé, as consequências ainda estão sendo contabilizadas também e a gente torce muito para que dê tudo certo, tá? Eu sei que o cenário não está fácil agora, a gente olha assim, ainda me arrepio aqui olhando e acompanhando. São muitos relatos ainda, né? Mas se Deus quiser, vai tudo se transformar. Agora chegou aquela hora, né, que a gente adora também, de mostrar você aqui no Cabralha no Ar. Vamos ver os registros? Rapidinho aqui, ó, tem Caio de Itabuna mandando aquela selfie pra gente. E mais aqui também da cidade foi a Elisene, né, com aquele sorrisão no rosto para começar bem o dia e para a gente ter esperança, né? Obrigada pelo seu registro. Jéssica e Ellen também de Jequiel, que coisa mais linda, minha gente, oh, coisa boa. E para fechar, a Anne aqui de Itabuna, que essa gatinha, oh, minha gente, que coisa mais linda, Hortência, linda demais. Se você não mandou sua foto, amanhã tem mais oportunidade, 7h30, tá? Te espero, 11h50, Balanço Geral. Deus abençoe esse dia. Tchau, tchau.